O tema da lição de hoje é o relacionamento entre nora e sogra. Eu achei um tema simplificado demais, não é? Primeiro porque tem problema também de nora com sogro, não é? Tem problema de genro com sogra, de genro com sogro. O relacionamento, ele tanto é bom quanto ele é ruim nesses quatro personagens da vida familiar. E o que nós lemos na leitura bíblica desta manhã é a narrativa bíblica de uma nora que cultivava um verdadeiro amor no coração pela sua sogra. E por isso ela foi capaz de enfrentar a crise de escassez longe do seu povo original. Nós temos muito o que aprender com o relato bíblico do relacionamento entre Ruth e a sua sogra Noemi. A nossa lição, na sua primeira parte, menciona a crise econômica na terra da Judéia. E diz a revista que a escassez provocou fome na casa de pão, que é o significado da palavra Belém. Meus irmãos, na Bíblia, às vezes, a fome é um modo de Deus disciplinar o povo que pecou contra ele. Lá no livro de Levíticos, capítulo 26, do versículo 18 até o versículo 20, diz assim: se ainda assim não me ouvirem, tornarei a castigá-los 7 vezes mais por causa dos seus pecados. Quebrarei o orgulho da força de vocês e farei com que os céus sejam como ferro e a terra de vocês seja como bronze. Vocês gastarão as suas forças em vão. A terra não dará a sua colheita e as árvores da terra não darão o seu fruto. Esta palavra de Deus, esta advertência de Deus contra o seu próprio povo ao virar as costas para ele, é o que estava acontecendo naquele momento da história de Israel. Naquele tempo de Ruth e Noemi, Israel havia se afastado da comunhão com Deus e chegado ao ponto de cultuar a deuses pagãos. E quando Elimeleque resolve fugir da fome na Judéia e ir para Moabe, que em relação à Judéia, embora Moabe estivesse próximo de Jerusalém, mas eles estavam na região da Judéia, mais ao norte. E dali da Judéia até Moabe, eles viajaram cerca de 300 quilômetros. 300 quilômetros, foi uma distância bastante grande para uma viagem a pé ou em lombo de animais, como era naquela época. E chegando ali em Moabe, a família constituída por Elimeleque, Noemi, os filhos Malom e Quilion, encontraram a morte. A família encontrou a morte ali. Encontrou o luto e encontrou a viuvez. 3, usando uma palavra pesada, mas que se aplica aqui, 3 desgraças numa família: a morte, o luto e a viuvez. E essas desgraças envolveram a vida dessa família quando Elimeleque morreu e Noemi ficou viúva com seus 2 filhos. Mas os 2 filhos também falecem, deixando suas respectivas esposas viúvas. E agora eram 3 viúvas, que no contexto da época teriam enormes dificuldades de sobrevivência. Não havia apoio para as viúvas naquela época. E então, irmãos, Noemi e Ruth começam a superar crises existenciais, como o comentarista dá esse título na nossa revista, Superando as Crises Existenciais.
E então Noemi, viúva, com as suas noras, também viúvas, ela então decide voltar para a Judéia, para a sua terra, para a cidade de Belém. E então ela toma essa decisão depois de quase 10 anos, conforme lemos no texto sagrado. Agora Noemi era uma mulher envelhecida e, por isso, ela resolveu liberar as suas noras Orfa e Ruth para que voltassem às suas famílias de origem na cidade de Moabe. Moabe era um povo que Deus não permitiu que Israel lutasse contra Moabe. O povo de Israel, quando caminharam em direção à terra prometida, lutaram contra os amalequitas, lutaram contra os edomitas, mas contra Moabe Deus não permitiu, porque Deus tinha um coração, o coração de Deus também amava o povo de Moabe, porque de alguma forma o Moabe tinha uma ligação com Abraão, já que esse povo foi fruto de um incesto das filhas de Ló, quando Sodoma e Gomorra é destruída pelo juízo de Deus, e a mulher de Ló vira uma estátua de sal, e sobram então somente Ló e as suas 2 filhas, e elas resolvem embebedar o pai, e desta forma engravidaram-se do próprio pai. O povo que nasceu deste incesto eram os moabitas, e por isso mesmo, por terem uma ligação com Abraão, o pai da nação hebreia, Deus disse a Moisés e a Josué que não lutassem contra Moabe. Então, de alguma forma, havia uma certa relação de amizade entre esses 2 povos. Noemi dispensa as suas noras, a nora Orfa aceitou a sugestão de Noemi e voltou para a sua família, mas Ruth resolveu ficar com Noemi. E na decisão de Ruth, nasceu uma amizade profunda entre nora e sogra, entre 2 mulheres que experimentaram o sofrimento. Eram 2 mulheres experimentadas, provadas pelo sofrimento da vida. E então Ruth conhece o Deus da sogra, e ela declara com um coração sincero a sua sogra Noemi, no texto que nós lemos no versículo 16, e ela diz: o teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus. Foi um gesto de amor exemplar da nora para com a sua sogra. E a convivência com a sogra levou Ruth a conhecer o Deus de Noemi, o Deus verdadeiro que supre as nossas necessidades. Eu queria concluir essa minha participação no comentário da lição de hoje, dizendo que a Bíblia estabelece valores no relacionamento familiar. Nós temos muitas crises em nossas famílias, nós temos muitos problemas no relacionamento entre nora e sogro, entre nora e sogra, entre genro, e esses problemas, em alguns casos, são legítimos, porque, de alguma forma, existem pessoas que, quando envelhecem, se tornam agradáveis e amáveis, são pessoas idosas amáveis, pessoas idosas compreensivas, apoiadoras dos filhos, dos netos e netas, mas existem pessoas que, quando envelhecem, se tornam pessoas amargas, se tornam pessoas ignorantes, pessoas que não reconhecem que agora são dependentes da nora, do genro, dos filhos, e desta forma tratam a sua família de uma maneira grotesca. Essa é uma realidade que existe hoje, que nós não podemos ignorar, e precisamos entender o drama dessas pessoas,
Mas quando nós seguimos os conselhos da palavra de Deus, a gente consegue superar tudo isso. Não é? Quando muito jovem, eu ouvi alguém numa pregação dizer algo que eu não me lembro quem foi que falou, mas eu não esqueci. E nesta pregação, esse pregador falou assim: os problemas existem para serem vencidos. Não é? Isso ficou gravado na minha mente até hoje. Os problemas existem para serem vencidos, para serem superados. Então, não é porque nós enfrentamos um problema familiar de relacionamento na família que nós vamos justificar um coração amargo, uma tristeza, uma raiva, coisas desse tipo. Eu selecionei aqui alguns versículos que eu quero deixar com vocês, que são valores bíblicos no relacionamento familiar, que vale para todas as situações, para todas as situações. Filipenses, capítulo 2, versículo 3, diz assim: humildemente considerem os outros superiores a vocês mesmos. Difícil isso, não é? Mas é um ensino da palavra de Deus que tem a sua importância. Gálatas, capítulo 5, versículo 26, diz assim: não sejamos presunçosos, provocando uns aos outros e tendo inveja uns dos outros. Efésios 4, 32, sejam bondosos e compassivos uns para com os outros. Não é? Compassivos quer dizer pacientes, não é? Perdoando-se mutuamente, assim como Deus os perdoou em Cristo. Hebreus 12, 14, esforcem-se para viver em paz com todos. Romanos 14, 19, por isso esforcemo-nos em promover tudo quanto conduz à paz e à edificação mútua. E o último versículo que eu selecionei é Provérbios 11, versículo 29. Quem causa problemas à sua família herdará somente vento. O insensato será servo do sábio. Esse é forte. Quem causa problemas à sua família herdará somente vento. Então, irmãos, a Bíblia oferece uma série de princípios e valores que podem ser aplicados a relacionamentos familiares, incluindo o relacionamento entre nora e sogra. Eu relacionei aqui alguns, vou apenas mencionar para vocês, porque Gessi tem alguns comentários muito interessantes a fazer a respeito desse tema. Mas a Bíblia, por exemplo, nos ensina a amar e respeitar uns aos outros. Amor e respeito é um valor bíblico, independentemente do parentesco. Então, isso implica tratar a sogra com gentileza, consideração e respeito, buscando manter um relacionamento harmonioso. Também honra. A Bíblia exorta os filhos a honrarem seus pais. A Bíblia também nos instrui a sermos cuidadosos com nossas palavras, evitando fofocas, críticas destrutivas, discussões desnecessárias. Então, no relacionamento entre nora e sogra, genro, sogro, é importante buscar uma comunicação aberta, honesta, amorosa, resolvendo os conflitos de forma pacífica. Sempre precisa ter um agente da paz na família, mesmo que um ou outro membro da família não seja pacificador, é importante que um seja, porque se você for esse agente da paz, Deus vai te usar para trazer harmonia no seu lar. Compreensão também é muito importante. A Bíblia nos incentiva a nos colocarmos no lugar do outro e procurar entender a perspectiva do outro, os sentimentos do outro. Então, no relacionamento da família, é essencial ter empatia, reconhecendo que cada um tem a sua história, que cada um tem a sua personalidade, cada um tem o seu modo de agir. Eu li algo interessante esta semana sobre o genro que não gosta da sogra
E nesse texto que eu li, eu confesso que não memorizei quem escreveu, senão eu daria o crédito aqui, mas esse escritor dizia assim: você que não gosta da sua sogra, lembre-se que o melhor presente que Deus te deu foi a sua esposa. E ela, quem gerou para você, foi sua sogra. Sem ela, você não teria a esposa que você tanto ama, que você tanto gosta. Então, eu achei interessante essa perspectiva de olhar para a sogra rabugenta como aquela que deu à luz a nossa esposa, não é? Eu estou dizendo nesses casos, que não é, graças a Deus, que não é a nossa rotina diária, mas existem, né? Como também tem genro rabugento, tem nora rabugenta também, todos nós podemos nos tornar rabugentos se não vigiarmos, se não tomarmos cuidado, se não sermos prudentes. Eu achei muito interessante isso. O maior presente da sua vida foi sua sogra que deu, não é? Que coisa bacana. Quem escreveu isso foi muito feliz. Então, irmãos, que Deus possa vos abençoar ricamente, que esta lição de Noemi e Ruth seja um relacionamento que possa inspirá-lo também no seu relacionamento familiar. Eu vou passar